Pregou aqui na nossa segunda com Deus, foi uma bênção muito grande. E hoje, já tínhamos marcado até esse dia de hoje antes, né? Mas louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o Senhor vai continuar falando aos nossos corações. Abra os seus ouvidos, irmãos. Davi falou o Senhor e 2 vezes eu ouvi. Aleluia. Senhor, aqui está o teu servo. Será instrumento de Deus para nós da abertura, Senhor, desta campanha. Oh, meu Deus, como precisamos avançar. Como precisamos vencer, Senhor, as barreiras e superar os obstáculos. Usa o teu filho, Pai, tremendamente para as nossas vidas. Que possamos sair daqui fortalecidos, encorajados, animados, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor para os irmãos. Quem tem motivo para adorar a Deus aqui? Deixa eu ver. Maravilha. Todos nós temos, né? Motivos para adorar a Deus. Agradeço a Deus pela vida do pastor Natanael, pelo convite, sua casa, sua família, seu ministério. Deus continue abençoando poderosamente. Pastor Robson, sempre uma alegria. Um dia eu vou ter ainda um tablet desse, mas enquanto Deus não me dá, eu vou na folhinha mesmo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, irmão. Gênesis 26. Gênesis 26. Diz assim, verso 1 e o verso 2. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Sisaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Glória a Deus. Podeis sentar, irmão, com a Bíblia aberta, se possível. Não desça ao Egito. Permaneça na terra, habita na terra que eu te disser. A palavra de Deus, direcionada a Isaque. Isaque é o filho da promessa. Isaque é o filho de Abraão. Isaque foi gerado debaixo de muitas batalhas espirituais. E o grande desafio na vida de Isaque não é ele ser filho da promessa. Todos nós somos filhos da promessa, irmão. Todos nós temos uma promessa de Deus na nossa vida. O grande desafio é obedecer a palavra de Deus. Esse era o grande desafio de Isaque naquele tempo. O texto vai dizer: havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. E nos dias de Abraão, Deus permitiu a Abraão descer ao Egito no tempo da fome. Houve ainda uma terceira fome nos dias de Jacó. Você conhece a história? E Deus também permitiu Jacó com a sua família, aproximadamente 70 pessoas, também descerem ao Egito no tempo da fome. Mas com Isaque foi diferente. Deus deu uma palavra a Isaque e disse: não desça ao Egito. Deus está trabalhando com Isaque de uma forma diferente em que trabalhou com Abraão, em que trabalhou com Jacó. Deus libera uma palavra
para Isaac, e a palavra de Deus é não. Não. Eu conheço pessoas que não gostam de ouvir o não. E quando é o não de Deus? Eu conheço pessoas e da minha família, se você disser um não para ela, ela se levanta. Arruma até guerra, briga, arruma problema. Por isso que é alguém isolado da família. Porque é alguém que não gosta de ouvir um não. E qual é a sua atitude diante de um não de Deus? Às vezes parece algo favorável, que vai te trazer um benefício, e Deus diz não, não vai, não pega, não toma, não casa, não entra nessa porta, não vai por esse caminho. Mas, Senhor, o caminho parece ser mais perto. E Deus fala, não vai. E o grande desafio na vida de Isaac é em permanecer enquanto há fome na terra, e Deus diz, não desça ao Egito. Eu então entendo que no Egito tinha provisão. Então eu entendo que assim como nos dias de Abraão e nos dias de Jacó, eu conjecturo que no Egito havia pão, no Egito havia alimento. Mas Deus foi claro com Isaac e disse, não desça ao Egito. Por que Deus deu uma direção diferente para Isaac? Porque Deus não usou com Isaac como usou com Abraão e como usou com Jacó também. E quando eu olho para a história de Isaac, é uma das histórias que eu mais amo na Bíblia Sagrada. Quando Deus chamou Abraão e disse, Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho. Abraão, sem pensar duas vezes, obedeceu à voz do Senhor e seguiu em direção ao lugar do sacrifício. Isaac, o seu filho, o acompanhava carregando a lenha. E a Bíblia diz que Abraão viu o lugar de longe e deixou os servos embaixo com as jumentas, tomando conta da jumenta, e subiu o Moriá. Só ele e o menino. E no meio do caminho, Isaac faz uma pergunta, pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas e o cordeiro para o holocausto? Onde está? Eu começo a entender, pastor Natanael, que Isaac, apesar de ser tão novo, Isaac entendia de sacrifício. Isaac já entendia de oferta, ou dos elementos da oferta. E quem estuda um pouquinho a história de Isaac e Abraão, vai entender que Isaac não era tão garotinho assim. Isaac não era tão criança assim como nós pensamos. Já era um rapazola, já era um rapaz formado. E ele segue em caminho do sacrifício, o caminho de Moriá. E Abraão diz para Isaac, meu filho, o cordeiro para si, Deus proverá. Deus proverá. Diga para alguém assim, Deus proverá. Não, pode ser melhor, diga, Deus proverá. Cadê o irmão do teclado? Me dá um dó aqui, meu filho. Deus vai prover, irmão. Nosso Deus é o Deus da provisão. Nosso Deus é especialista em prover. Você pode estar passando até por um momento de escassez, de dificuldade. Mas Deus é especialista em tirar a água da pedra. A provisão vem de onde você não imagina. A porta abre na direção que você nem pensa.
Está esperando um telefonema, um WhatsApp de alguém e Deus envia um recurso de outro lado. Eu recebi algo de Deus, eu preciso falar com você nessa noite. E quando Isaac entendeu que não tinha cordeiro para o sacrifício, não tem cordeiro, pastor Robson. O cutelo está na mão do papai. A lenha está na minha mão, o fogo também. Não tem cordeiro. Isaac é inteligente, criado aos pés do Senhor. Isaac não foi criado na frente do videogame. Nunca gostei de videogame. Meus irmãos eram viciados em videogame. Meus primos, meu pai todo ano comprava um videogame novo, geração nova. Naquela época era Atari. Nem existe mais isso. Nem sabe o que é isso a geração de hoje. Nem sabe. Eu nunca gostei. Eu gostava de consagração. Jovenzinho, adolescente. Onde tinha uma consagração eu ia. Eu gostava na consagração no Parque Acari. A saudosa missionária, irmã Guiomar, irmã Leci, irmã Odete. A geração que Deus levou. Eu gostava das consagrações. E nas consagrações eu sempre recebi uma palavra de Deus sobre a minha vida. Quando você recebe uma palavra, você está blindado pelaquela palavra. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim, você foi blindado pela palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Isaac estava liberado por uma palavra que Deus falou com Abraão lá atrás. Então Isaac aceitou o desafio. Porque o principal aqui, irmãos, os irmãos entenderem, não foi o que Abraão ofereceu. Porque se Isaac entendesse que ele era oferta, Isaac podia correr e o velho Abraão está correndo até hoje atrás dele. Mais de 100 anos, irmão. Quem ia pegar o menino? Ninguém. Ia descer aquela montanha, ninguém pegava Isaac. Mas quando Isaac entendeu que ele nasceu por um propósito, ele se ofereceu no altar. Ele se ofereceu no altar. E quem se oferece no altar, Deus nunca se esquece. Pode passar o tempo que for. Você pode pensar que foi esquecido por alguém. Que alguém nem lembra mais de você. Mas Deus está lá de cima te olhando. Por quê, pastor João? Porque Deus não se esquece de uma oferta. Deus não se esquece de uma oferta. Oferta é algo muito espiritual. Eu estava falando com o pastor Nathanael, aí fora as pessoas zombam de oferta. Zomba do dizimista. O momento mais difícil da minha vida foi que eu aprendi que a minha oferta precisava ser melhor. Porque é um desafio. Depois que eu aprendi isso, nunca mais eu dei 10% na igreja. E já vai para mais de 15 anos. Eu aprendi, irmão. Porque se eu tenho para oferecer, é porque Deus me deu primeiro. E o Deus que me deu pode me dar muito mais. Muito mais, infinitamente além daquilo que pedimos e pensamos. Isaac entendeu que ele era oferta. E se tem uma coisa que Deus não esquece é da tua oferta. Diga para alguém assim, Deus não esqueceu da tua oferta. Chegou o tempo da fome. Não tem mais o papai Abraão para socorrer. E quando a gente olha para um lado e para o outro, não tem ninguém para socorrer. Eu vou ligar para a mamãe, não tem mais mamãe. Para o papai, não tem mais. É você
e as suas experiências com Deus. Deus, Ele quer ter experiência com você, meu irmão, minha irmã. E era o tempo de Isaac, de ter experiência com Deus. Eu lembro que eu tinha uma loja ali em Madureira, na estrada do Portela. Eu não, minha esposa. Nós tínhamos uma loja, logo quando nós casamos, uma loja alugada, de seguro, ali perto do shopping de Madureira, estrada do Portela, 683. E ficamos ali aproximadamente 6 anos. Era uma loja de seguro de carro. E um certo dia, o contrato estava vencendo. E o meu fiador, ele foi morar em Curitiba. E ele falou para mim, eu não posso mais ser fiador do senhor, porque eu estou com outros negócios aqui em Curitiba, no sul. E o senhor vai ter que arrumar outro fiador. Eu falei, não, sem problema, Deus abençoe. O senhor me abençoou muito até aqui. E o contrato da loja estava vencendo. E eu entrei em contato com a imobiliária, minha esposa entrou em contato com a imobiliária. E a imobiliária falou, o dono do imóvel só aceita fiador. Pô, mas eu dou um depósito alto, alguma coisa, para que eu possa segurar essa loja, eu não posso perder essa loja. Ninguém queria ser fiador, é difícil ser fiador de alguém, irmão. Eu conheço gente que perdeu casa, apartamento, por ser fiador dos outros, é algo complicado. E a imobiliária irredutível me dá o telefone do dono da loja, que eu vou conversar direto com ele. Falou, não, ele não aceita dar o telefone dele para ninguém. Eu falei, tudo bem, vamos orar. A solução do crente é orar, irmão. É joelho no chão, é jejum e é oração. Não tem outro caminho. Talvez você bateu em muita porta. Pastor, eu estou 1 ano batendo na porta e ela não abre. Talvez você está batendo na porta errada. Estou falando, entra no quarto, dobra o joelho e bate na porta certa. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta se abre. Eu fui na padaria ao lado, comprei um pão. E tinha um senhorzinho, baixinho assim. Eu dei bom dia para ele. Igual o japonês fez assim. Bom dia. E voltei para a loja. Aí fechei tudo, minha esposa entrou dentro do carro. Eu abaixei o vidro, a porta de correr, abaixei a porta. Entrei no carro distraído, pastor. Distraído. Liguei o carro, engatei a ré e dei a ré. Tinha um carro atrás de mim, eu não vi. Um Celta preto, sem placa, zero. Afundei a porta. Eu tinha um Siena. Falei, meu Deus, como é que eu não vi esse carro? E como é que o carro parou atrás de mim também? E já estava escurecendo. Só que do outro lado da rua tem um apartamento, tem um prédio. Com vários apartamentos. Eu estava com uma funcionária dentro do carro. A funcionária ficou me olhando assim, olhou. A rua deserta, irmão. Não tinha ninguém. Ninguém. Eu podia manobrar o carro e ir embora. Ninguém ia saber. Eu atravessei a rua e comecei a apertar o interfone. Um por um. Até achar o dono do carro, que eu sabia. O dono do carro deve morar ali. Aí encontrei o dono do carro. Lá no 4º andar. Eu falei, senhor, poderia descer aqui? Porque eu amassei o carro do senhor. Ele, eu vou descer. E ele desceu e a mulher ficou gritando lá da janela, do 4º andar. Tu vai pagar. Falei, meu Deus. Se eu toquei o interfone é que eu vou pagar. E a mulher berrando lá do 4º andar, gritando. Tu vai pagar o prejuízo. Eu falei, minha senhora, calma, vou pagar. E conversei com ele. Colocamos no seguro, o seguro cobriu, trocou, colocou uma porta nova. E todo dia ele passava em frente à loja, olhava lá para dentro. E fazia assim para mim e continuava o caminho dele. Um certo dia, faltando poucos dias para entregar a loja, estourou um piso lá e um cano da SEDAI dentro da loja. Começou a alagar tudo. Eu liguei para a imobiliária, vem aqui correndo. A imobiliária, eu vou mandar a administradora aí. Ela chegou lá, a administradora.
Aí ela ligou para o pessoal da manutenção, vieram, consertaram rapidinho. E eu aproveitei que ela era administradora, eu falei com ela, eu estou com essa condição aqui, vou perder a loja, estou 6 anos aqui já. Eu sempre paguei o aluguel em dia, às vezes adiantado. Eu não queria perder essa loja. Ela, espera aí, eu vou falar com meu irmão. Opa, irmão? Ela ligou para o irmão dela, você pode vir aqui na loja? Eu chego aí em 5 minutos. Aí entrou na loja, cabeça baixa. Quem era o dono da loja? O coroa que eu amassei o carro dele. Ele é dono de 2 quadras em Madureira, irmão. 2 quadras de lojas em Madureira, ali perto do shopping. O irmão já imaginou, né? Aí ela contou para ele a situação. Ela, é você? Dá um depósito de 1 mês aí e renova mais 5 anos. Irmão, tem coisa que é só oração. Eu vou liberar uma palavra para você aqui nessa. Levanta a mão, você crê em palavra profética? Deus lhe dará uma direção nessa causa que você está atravessando. E a porta vai abrir sozinha quando você menos espera. Diga para alguém assim, você será surpreendido. Você será surpreendido por um milagre extraordinário. Mas é na oração, no joelho. No joelho. E Isaac está diante de um grande desafio. Não tem mais papai, não tem mais mamãe. É só ele e Deus. E Deus falou, fica. No tempo da escassez, fica. No tempo da fome, fica. Está faltando tudo. Deus falou, fica. Mas está todo mundo contra mim. Fica. O melhor lugar para nós estarmos, irmão, é no centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus é ir na contramão da lógica. Alguém vai até falar, não, vai por aqui. Deixa de ser boba. Deixa de ser bobo, vai por aqui, pega esse caminho. Pega esse atalho, faz dessa maneira, faz desse jeito, é mais fácil. E Deus está falando, fica. Permanece. Isaac decidiu obedecer. Isaac decidiu ficar debaixo da palavra. Debaixo da palavra de Deus, um direcionamento. Deus deu uma palavra, Deus deu uma ordem. E Deus deu uma direção, a direção é ficar. Talvez você entrou aqui nessa noite pedindo a Deus uma direção acerca de algo. Deus lhe dará a direção e lhe dará também a estratégia diante dessa causa. Ele decidiu permanecer na palavra, ficar debaixo da palavra de Deus. Como é bom, irmão, quando um crente que vive debaixo de uma palavra, anda debaixo de uma palavra, caminha debaixo da palavra de Deus. O salmista, ele vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista também vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lá em Isaías, no capítulo 55, no verso de número 6, ele vai dizer, assim será toda palavra que sair da minha boca. Ela não tornará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará para aquilo a qual ela foi enviada. A palavra de Deus, ela se movimenta no mundo espiritual. Você pode não estar vendo, mas a palavra que é liberada desse altar para a sua vida, ela se movimenta. Enquanto você está aqui, a palavra está indo lá na tua casa. Uravachandarápia. Terrevachandarápia. Enquanto você está aqui, a palavra de Deus está indo lá no teu trabalho, desfazendo as conspirações, as conversas paralelas, os laços do diabo,
A palavra de Deus está indo adiante de ti, cortando o laço, queimando os carros no fogo, repreendendo o adversário, as setas do diabo contra a sua família. Você não está vendo, mas a palavra de Deus está blindando o teu casamento. Eu vou repetir isso aqui. Você não está vendo, mas a palavra de Deus está blindando o teu casamento. Isaac permaneceu debaixo de uma palavra. Ele ficou, mesmo com fome, ele ficou. Porque se Deus deu uma ordem, Ele é poderoso para garantir, para sustentar, para confirmar a sua palavra. Ninguém toca em você, meu irmão. Ninguém toca na sua casa. Ninguém toca na sua família. Porque você está blindado, você está blindada por uma palavra. Essa enfermidade eu quero profetizar que não é para a morte, mas é para o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Pega essa palavra profética. Dessa enfermidade você não morre. Mas você precisa permanecer debaixo dessa palavra. E era um grande desafio para Isaac permanecer diante de uma palavra, mesmo que no mundo, aos olhos humanos, parecia ser algo impossível, algo difícil. Mas quem foi que disse que é fácil obedecer, irmão? Se obedecer fosse fácil, mas não é. É difícil. Obedecer é uma forma de sacrifício. Obedecer é uma forma de submissão. Quando você se submete, você obedece. E quando você obedece à palavra de Deus, as bênçãos contidas na palavra de Deus, elas te alcançam. É o princípio básico da palavra de Deus. Mas Isaac permaneceu, mas não permaneceu de braços cruzados. Uma coisa é receber uma palavra. Uma coisa é eu pegar o controle da televisão e ficar o dia todo mudando canal e procurando programa na televisão. Não! Isaac tinha uma palavra, mas ele decidiu se movimentar. Eu recebi uma palavra, mas eu vou fazer alguma coisa. Eu vou caminhar em direção do meu milagre. Eu vou caminhar em direção da bênção que eu preciso. Ele não ficou acomodado. Eu recebi uma palavra, pastor, agora eu ligo o ar-condicionado e fico embaixo do edredom, esperando a bênção chegar lá no meu endereço. Não, não é assim. Deus trabalha com princípios, irmão. Princípios. Isaac decidiu fazer alguma coisa. E o que ele decidiu fazer, pastor? Desentulhar os poços que o seu pai Abraão e os servos de Abraão haviam cavado no passado. Eu vou desentulhar poço. Desentulhar poço é diferente de cavar. Eu já cavei 3 poços. Cavei um poço, 2 poços em Mato Grosso do Sul e um poço lá em Araruama. E cavar poço não é fácil, é difícil. Apesar que de Araruama que eu cavei foi muito mais fácil, a terra mais macia. E lá em Ponta Porã, a terra era mais dura, a terra vermelha, e o poço era mais fundo para dar água. Então, isso varia muito. Mas Isaac não está cavando o poço, está desentulhando. Desentulhar é diferente, irmão. Desentulhar requer mais esforço. E não existe ferramenta para desentulhar. Existe ferramenta para cavar. Porque ferramenta para cavar, se você enfiar ela no entulho, ela cega, ela amassa. Eu entendo que para desentulhar tem que ser com a mão. É um esforço dobrado. Está reclamando do esforço dobrado? Se preocupa não. Assim como Gideão estava
malhando trigo no lagar. Eu estive em Portugal e eu vi um lagar, pequenininho, pastor. Uma roda assim, pequenininha. E ele era um pouco fundo. E tinha mais ou menos 1,5 metro. Batia mais ou menos aqui assim em mim. Ele estava desativado. E o dono da fazenda falou que jogavam a uva ali, eles ficavam pisando. Eles iam afundando junto com as uvas. E tinha um buraquinho com cano que o líquido saía. Mas Gideão estava malhando trigo ali dentro. Malhar trigo, você precisa de espaço para enfiar aquele garfo grande, jogar a palha para o alto, o vento leva a palha e o trigo cai. Não dá nem para colocar o garfo ou a pá dentro do lagar, de tão apertado que é. Mas Gideão está se esforçando, irmão. Gideão está se reinventando. Gideão está improvisando. Eu vou liberar uma palavra para alguém, que eu sinto uma graça de Deus aqui, irmão. Se necessário for se reinventar, se reinventa. Se necessário for improvisar, improvisa. Você só não pode ficar parado. Você só não pode se acomodar. Só não pode retroceder, recuar, desistir. Vai nessa tua força, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Gideão nem sabia, mas o anjo estava sentado. Anjo sentado, irmão? Folgado anjo, né? Deus deu uma missão para o anjo achou uma pedra e sentou. E Deus está esperando o anjo entregar a missão, cumprir a missão que Deus deu. Porque o anjo, ele é mensageiro. Ele entrega a missão e vai embora. Entrega a mensagem, mas o anjo sentou, irmão. Ele ficou tão maravilhado com o esforço de Gideão. Ele ficou tão maravilhado com o improviso de Gideão. Gideão estava se reinventando. Enquanto alguns decidiram se esconder nas cavernas, por causa dos medianitas. Alguns decidiram atravessar a fronteira, ir embora, fugir, se acovardar. Gideão decidiu permanecer, continuar trabalhando, sendo produtivo, fazendo alguma coisa. E Deus se agrada disso. Assim era Isaac. Isaac decidiu se reinventar, improvisar, e tirando entulho com a mão mesmo. Como é que alguém entulha poços? No Oriente, a água, algo tão valoroso, tão precioso, de grande valor, por que entulhar? Eles entulharam. Ora, se alguém entulhou, é porque não queria os poços ali. Porque na verdade o poço leva o nome de quem cavou. E o poço, ele simboliza que a terra é de quem cavou o poço. Não é assim, meus professores? A terra pertence a quem cavou o poço. E Abraão era cavador de poço. E Deus está ensinando Isaac a cavar poço. Deus está ensinando Isaac a cavar poço. Isaac começou a desentulhar o poço. Quem entulhou o poço veio reivindicar a posse do poço, sendo que eles mesmos entulharam. Sabe o que me chama a atenção aqui? Isaac, ele não contende com ninguém. Eu não quero contenda, não quero guerra. Fica com o poço, ele abriu mão do poço. Enquanto estava entulhado, ninguém queria. Depois começou a jorrar água, apareceu um monte de gente para reivindicar. O poço é meu. O que eu acho mais impressionante em Isaac, a confiança que ele tem no Deus que chamou, a confiança que ele tem no Deus que lhe deu uma palavra, que fez uma promessa, é que ele abriu mão do poço. Ele abriu mão, irmão. Ele foi desentulhar outro poço. E quando jorrou água,
vieram reivindicar novamente, de novo. E novamente ele abre mão do poço. Eu preciso aprender muito com Isaac, irmão. Aprender a abrir mão. Aprender a abrir mão. Talvez Deus estava querendo ensinar Isaac, acostumado na mordomia, do bom e do melhor na casa do papai Abraão. Agora no momento de escassez, Deus está ensinando Isaac a abrir mão. Isaac abriu mão para não contender. Isaac abriu mão para ter paz. E às vezes para ter paz eu preciso abrir mão de alguma coisa. Essa guerra vai cessar no teu casamento quando você começar a abrir mão. Abrir mão de alguma coisa. E o Espírito Santo faz a pergunta nessa noite: o que você precisa abrir mão hoje? Para a paz voltar para o seu lar. A paz voltar para o seu casamento, para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério. O que você precisa abrir mão hoje? Eu vejo Isaac, um homem de paz. Ele abre mão com muita facilidade, irmão. Sabe o que é isso? É confiança na palavra que foi liberada. Não duvidava. O problema é eu sair daqui e quando eu colocar meus pés lá fora, começar a duvidar da palavra que eu recebi. Será que foi Deus mesmo? Será que foi Deus que falou isso mesmo? Você precisa confiar na palavra, como Isaac. Isaac confiou na palavra e abriu mão do poço. Isaac estava decidido a não perder a paz dele por causa de ninguém e por causa de nada. Tem muita gente andando sem paz por aí. Eu peguei o ônibus, o BRT, ali na estação de Cordovil. Estava indo para por Gentileza. E eu pisei no pé da senhora, sem querer. Quem me conhece sabe que eu sou muito educado, irmão. Eu tenho isso comigo, educação. A educação abre porta. Gentileza abre porta. Ser cordial. E eu pedi perdão à senhora, me perdoe. Me perdoe. Ela começou a gritar comigo. Você é louco! Começou a gritar e xingou um palavrão, e o pessoal olhando, o motorista olhando pelo espelho. E eu olhei para aquela senhora e falei: minha senhora, o problema da senhora não sou eu, o problema da senhora está dentro da sua casa. E só Deus pode trazer paz ao teu coração. A mulher abaixou a cabeça e começou a chorar dentro do ônibus. Eu aproveitei a oportunidade e comecei a falar de Jesus. Nunca tinha pregado no ônibus, só prego no trem, dia de sábado. Foi a primeira vez. Deus criou uma oportunidade. As pessoas estão andando sem paz, irmão. Você não pode perder a sua paz por causa de terceiros. Quem tem Deus no coração e quem está debaixo de uma palavra não perde a paz por qualquer coisa. Salmo verso 4 e verso 8, Davi diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Isaías 48, verso 22, vai dizer: mas no ímpio não há paz, assim diz o Senhor. O ímpio não tem paz. Isaías 26, verso de número 3. Deus conservará em paz aquele cuja mente está nele. Quer ter paz? Coloca a tua mente em Deus, irmão. Quer ter paz? Esquece um pouco os problemas e coloca a tua mente em Deus. João 10, 27, Jesus disse: deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Ele deixou a paz, irmão. Deixou a paz para mim e a paz para você. Romanos 9, 18 vai dizer: se possível for, tenha paz com todos os homens. Se possível.
Então eu entendo, pastor Robson, que nem sempre é possível. Porque não depende de um, depende dos dois. Então, se não depende só de mim, a paz, o que eu faço? Eu me afasto. Eu me retiro. Eu abro mão. É isso que Isaac estava fazendo. Porque tem gente que já chega armado querendo guerra, irmão. Tem gente que já chega querendo guerra. Você como homem de Deus, mulher de Deus, sábia, sábio, o que você faz? Tem hora que é hora de calar. Tem hora que é hora de se retirar. Tem hora que é hora de abrir mão. Se afastar daqueles que estão sugando a tua saúde. Está tirando a tua paz. Está tirando o teu sono. Até quando? Vai viver abaixo de remédio. Telebachúria. Alavacandarápia. Remédio para dormir. E Deus está falando, se necessário for, se afasta. Se necessário for, se retira. Se necessário for, abre mão. Mas não perca a tua paz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Hebreus 12, 14. A falta de paz leva para o inferno também. Você viu? A gente prega muito santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus. Mas o autor aos Hebreus está dizendo, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a estratégia do diabo nesses últimos dias é tirar a paz dos crentes. Tu vai perder tua paz por causa de política, irmão? Não deixa o diabo roubar a tua paz não, irmão. Permaneça com a tua mente em Cristo, na palavra. Você recebeu uma palavra. Você não pode se desviar dela nem para a direita, nem para a esquerda. Isaac decidiu continuar desentulhando o poço. Para resumir, já estou encerrando. Verso de número 32. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca dos negócios do poço que tinham cavado. E disseram-lhe, temos achado água. E chamou Seba. Por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Vai chegar uma hora que ninguém mais vai poder contender com Isaac. Ninguém vai mais poder contender com você. Quem veio reivindicar posse do poço, agora vieram até Isaac para fazer aliança. Viu que não dava mais para brigar com Isaac? Não dava mais para contender com Isaac? Então a gente faz aliança com ele. E fizeram aliança com Isaac. A palavra paz no grego é eirene. Paz, eirene. Significa amarrado. Amarrado. Quando um reino queria ter paz com outro reino, eles casavam o príncipe com a princesa, o filho com a filha. E eles formavam uma aliança. Essa aliança no grego é chamado eirene. É amarrado, está amarrado pela aliança. Então uma nação não guerreia contra a outra. Por quê? Eles estão amarrados em uma aliança que no grego é chamada eirenes. Você lembra de Salomão? Casou com tantas mulheres para poder ter alianças políticas e ter um reino de paz, não ter guerra. Sendo que Deus havia liberado uma palavra para ele. Ele não precisava fazer aliança com ninguém para ter paz. Diga para alguém assim, cuidado com as alianças. A tua aliança é com Deus. A tua aliança é com a palavra. A tua aliança é com o Espírito Santo. Cuidado com as sociedades. Que nem todas as sociedades são de Deus. E a palavra paz no hebraico é shalom. Shalom.
conhecido de todos. Shalom é saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, saúde financeira e saúde familiar. Paz. No hebraico é shalom. E o que o Deus de paz, que o Deus de paz, Ele traga paz para a tua vida, para a tua mente, para o teu coração. Fica de pé comigo. Eu quero fazer uma oração pela tua vida nessa noite. Não puderam mais contender com Isaac, porque quanto mais eles apertavam, mais Isaac crescia. Quanto mais contendiam, mais Isaac prosperava. Quanto mais eles tentavam impedir, mais água Deus mandava. Como é que vai impedir alguém que Deus decidiu abençoar? Mas por que, pastor, Deus decidiu abençoar tanto Isaac? Por causa de uma atitude dele lá atrás. Lá atrás, irmão. Não é de agora. Não é de agora. Você acha que Deus esqueceu? A atitude que você tomou lá atrás, em benefício ao seu reino. Quando lá atrás você entregou a sua vida no altar, em forma de sacrifício, em forma de oferta, em forma de gratidão. Aquela oferta financeira mesmo, que você entregou no altar do Senhor. Você acha que Deus esqueceu? Esse sacrifício está vivo até hoje, está clamando. No dia da escassez, no dia da dificuldade, você será surpreendido pelaquela oferta que tu deu lá atrás. Eu sou testemunha, eu sou prova disso. Um desafio que fizeram e eu dei uma oferta que eu não podia dar. Não podia dar. E Deus deu 10 vezes mais. Na mesma semana, eu fui surpreendido por Deus. Levanta a mão, vou liberar uma palavra. Você será surpreendido por Deus. Você será surpreendida por Deus. Por um milagre extraordinário. Você pode olhar para alguém que está do seu lado e dizer assim, ó, se prepara. Se prepara que vem surpresa de Deus para a tua vida. Se você permanecer debaixo da palavra que Deus liberou. Diante dessa palavra, eu queria perguntar a você. Você que se afastou por algum motivo, ou você que nunca pertenceu a nenhuma igreja, eu queria te fazer esse convite hoje. Entregar sua vida no altar como oferta ao Senhor. Ele quer mudar a tua história, mudar a sua vida. Perdoar os teus pecados. Escrever o teu nome no livro da vida. E a tua vida nunca mais será a mesma. Pode ter certeza disso. Queria fazer esse convite para você. Eu sei que o Espírito Santo falou o seu coração. Pastor, eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha alma hoje. Faz o sinal com a mão assim, deixa eu ver. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Pode vir, minha irmã. Você pode aplaudir o Senhor? A festa no céu. Cadê a próxima pessoa? Mais uma vem aí, aplauda o Senhor com força. Deus está na casa. Cadê a terceira pessoa para Jesus? Não despreze a oportunidade. Não despreze a oportunidade. A oportunidade Deus está te dando. É uma oportunidade de livramento. Uma oportunidade, a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. A salvação da tua alma, o teu nome escrito no livro da vida. Cadê a terceira pessoa? Faz um sinal com a mão. Se apresse, vai. Até o final do trabalho a oportunidade está aberta. Eu queria que todos colocassem a mão no coração. O pastor Nathanael vai orar, mas eu vou orar pelo povo ali primeiro.
Senhor Deus, segundo a palavra foi ministrada nessa noite, tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, Senhor, vai aonde minha mão não vai, Senhor, vai aonde minha voz não alcança, Senhor, abre a porta, cura o enfermo nessa hora, faz um milagre, Senhor, derruba as muralhas e glorifica o teu nome na vida dos teus filhos. E você diz amém? Amém, glória a Deus. Pastor vai orar por vocês, vem, pastor. Aleluia. Estenda suas mãos aqui para frente, queridos irmãos. Pai, aqui estão as 2 filhas diante de ti. Estão entregando a sua vida para o Senhor. Aqui, assim como Isaac se entregou naquele altar, as tuas filhas estão aqui diante deste altar se entregando ao Senhor. E eu tenho certeza que essa atitude que as tuas filhas estão tomando, Senhor, será recompensada pelo Senhor, através de vitórias, de curas, de milagres, sobre a vida das tuas filhas. Toma elas em tuas mãos e abençoa-as, meu Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor mais uma vez. Deus abençoe. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, e o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Glória a Deus. Deus abençoe. Pode sentar, queridos irmãos, já estamos caminhando para o término. Louvado seja Deus. Abrimos o culto com festa. Festa na terra, mas festa no céu. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós precisamos nos deixar ser usado por Deus para alcançar as vidas. É só trazer para a casa do Senhor, né? E deixa que o Senhor vai fazer a sua obra. Então, Deus abençoe os nossos queridos irmãos que têm trabalhado, em nome de Jesus. Quinta-feira que vem é o 2º dia da campanha. Quinta-feira que vem, faça um esforço, tá, para estar conosco nesta campanha e vamos avançando e vencendo para a glória de Deus. Nossa irmã Jerusa está oferecendo esse culto, está ali, oferecendo esse culto em ações de graça por mais um ano de vida. Dê um aplauso ao Senhor pela nossa querida irmã Jerusa. E ela não está sozinha nisso não, né, irmão? Tem a nossa querida irmã Ruth. Dê um aplauso ao Senhor, diaconisa Ruth. Glória a Deus. E também a nossa irmã Dani, que acho que está viajando ela, né? Está viajando, então está completando mais um ano de vida. Deus abençoe os nossos amados irmãos. Glória a Deus. No final nós vamos estar orando por vocês, para a glória de Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Quero lembrar aqui a igreja que lá fora nós temos uma cantina, a cantina do avivamento. Tem um prato fogo puro, tem caldo de abóbora, caldo de ervilha. Uma vez eu fui numa igreja que a cantina tinha os nomes assim, né? Coxinha da Vitória, tinha uns nomes lá meio pentecostais. Então tem caldo de abóbora, caldo de ervilha e pudim de leite. Olha que vitória gigante. Aleluia, para dar lugar mesmo. E amanhã, sexta-feira, né, nós estamos... A festa não para, a festa continua, né? Então, amanhã, nós, além da nossa consagração que temos lá no Monte das Oliveiras, à noite, nós vamos estar festejando ao Senhor por 2 anos do nosso ponto de pregação, Betesda, ali do Guarda, e nós esperamos toda a igreja. Nós vamos pedir os irmãos do coral que vão ser liberados para o ensaio. Tá? Os irmãos do coral vão estar liberados para o ensaio, senão o maestro vai acabar me pegando. Mas nós temos tantas irmãs aqui na igreja, que não é possível que 15, 20 irmãs que ficam no ensaio vai atrapalhar as irmãs. Então, as demais, vamos todas para lá, sexta-feira. Os homens vão estar louvando também ao Senhor lá, está com força aí. E os jovens também vão estar louvando ao Senhor lá.
As crianças vão estar louvando, vai ser um céu na terra, além dos convidados, né, que estarão presentes. Lembrando que a saída para o monte de amanhã à noite vai ser lá do guarda. Então, o pessoal que geralmente vai para o monte, dá o nome, porque a van vai estar já estacionada lá e de lá já vai partir direto. Então, os 16, 17 primeiros que deram o nome, que vai estar garantindo. Tem mais alguns carros também, então, mas tem limitado. O pastor Robson está dizendo aqui que o ingresso é estar no culto, a não ser que haja uma justificativa muito séria, né? Saí 10 horas do trabalho, fui correndo para lá, 9 horas, sei lá. Bem, então é por aí, tá bom, irmãos? Vai ser uma festa muito grande, vamos estar lá celebrando ao Senhor por esses 2 anos de vitória ali na nossa comunidade do Guarda. Glória a Deus. Irmão, nós ainda estamos precisando de alguns varões para sábado. De irmãs está tudo bem, mas homens nós precisamos. Precisa de irmãs aqui para um monte de irmãs. Precisa de homem, não parece? O que houve, irmão? Cadê os varões? Precisamos aqui de uma quantidade de pelo menos uns 6 varões para poder nos ajudar, né, Eu vou ter que faltar um congresso que eu tinha dado, fez a minha inscrição para poder estar aqui. Eu estou vendo que vai dar difícil. E essa turma vai para a academia para quê, mano? Esses braços grandes aí. Então, os homens que puderem estar aqui ajudando a gente amanhã, aliás, no sábado, tá bom? É para arrastar um banquinho, para a irmã passar ali a enceradeira. Nós vamos deixar essa igreja um brinco, para a glória de Deus, porque a casa do Senhor tem que estar até melhor do que a nossa, irmão. Então, vamos nos esforçar. As irmãs já está tudo certinho, não precisa vir, já conseguimos o número exato de irmãs, tá? Já deu lá o nome lá para a nossa irmã Miriam, está tudo certo. Mas os homens precisam para ajudar. E esse banco aqui não pode arrastar. Esse banco tem que pegar ele, né? Tem que exercer, né, o que Deus dos músculos que Deus nos deu, né, de precioso aqui na casa do Senhor. Tá bom? Vamos conhecer os nossos visitantes. Olha que bênção, está conosco a nossa querida irmã Roberta, convidada da nossa irmã Eliane. Cadê a nossa querida irmã Roberta? Nos visitando pela primeira vez. Está ali, olha aí que vitória. Está aceitando Jesus hoje aqui, uma vitória muito grande. E também a nossa irmã Ruth Moura, convidada da nossa irmã Jacida aí. Os 2 convidados, 2 aceitaram Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, irmão? Glória a Deus, que bênção, que vitória. Deus abençoe as vossas vidas. Toda terça, quinta e domingo estamos aqui adorando a Jesus. Vem estar conosco, domingo de manhã e de noite, escola dominical, né, e à noite nós temos o nosso grande culto. Lembrando a igreja, irmãos, que no domingo nós temos a nossa ceia do Senhor, a escola dominical e a ceia do Senhor aqui. Então, toda a igreja está convocada para estar aqui pela manhã. Faça o esforço. Você que é novo convertido, não deixa de vir para a escola bíblica dominical. É o dia tem batismo. Nesse domingo agora tem batismo. E estaremos nesse domingo agora, irmãos. Olha que notícia, eu não sei se eu falei terça-feira. Falei? Então, no domingo de manhã, nós estaremos recebendo aqui, né, a nossa igreja. Agora, a Assembleia de Deus, aliás, de Bangu, Vila Aliança, e as suas congregações se uniram ao Ministério Despertando Vidas e vão se tornar agora congregação desta igreja aqui, da nossa Despertando Vidas. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? E eles vão estar aqui. Nós estamos tentando ver se a gente consegue um ônibus que tem. Ele já falou, pastor, já tem 50 irmãos aqui para estar aí presente no culto. E nós vamos estar recebendo os nossos irmãos aqui. Vai ser uma festa muito grande. Então, orem nesse sentido. Como nós vamos dizer para os nossos visitantes, todos juntos? Sejam bem-vindas em nome de Jesus e voltem sempre, porque nós amamos vocês. Visitante, seja bem-vinda, sua
tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai minha mão e meu irmão serás. Dai minha mão, dai minha mão, oh dai minha mão, e meu irmão serás. Dai minha mão, dai minha mão, oh dai minha mão, e meu irmão já és. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar em pé, querida igreja. Convidar aqui a nossa irmã Ruth. Glória a Deus, nossa irmã Jerusa. E vamos orar pela nossa irmã Daniele. Irmã Ruth, já completando aí, ó, seus 81 anos de idade. Você pode aplaudir o Senhor? Inteiraço, dirige para tudo que é lado, né? Aí, ó, uma bênção, nossa irmã Jerusa. Pode falar a idade também, irmã Jerusa? 68, para a glória de Deus aí, ó.